programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados de modo que sejam dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, procedimentos estéticos, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardins, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na ponta da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial, vamos conversar sobre conjuntura nacional, vamos ter também um resumo das notícias Fala Pra Mim e as dicas de educação, saúde e cidadania. E para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, vou repetir, 999826704, ou 999569454, repetindo, 999569454.
e oportunamente estaremos lhe respondendo. Você pode também sugerir pautas para o programa, temas que você gostaria de ouvir discutidos aqui, e enviar perguntas, enfim, contribuir também com a produção do programa Fala Pra Mim. A partir de agora teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. Recentemente, no dia 16 de novembro, celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Mas por que existem os pobres? Todo Dia Mundial dos Pobres nos obriga a encarar uma pergunta cômoda. Se a pobreza é tão antiga quanto a humanidade, por que ela persiste em sociedades que produzem riqueza em escala inédita? A resposta não cabe em slogans fáceis e muito menos na tentação cruel de culpar quem sofre. Os pobres existem não por falha moral individual, mas por estruturas que concentram renda, terra, poder e oportunidades. Existem porque o trabalho vale menos que o capital, porque políticas públicas são desmontadas, porque direitos viram mercadoria, porque a exclusão é funcional a um sistema que precisa de muitos com pouco para sustentar poucos com muito. A pobreza, portanto, não é um acidente, ela é resultado. Dizer que os empobrecidos são responsáveis pela própria pobreza é uma narrativa conveniente. Ela absolve privilégios, desobriga o Estado, anestesia consciências, ignora o ponto de partida desigual, o racismo estrutural, a herança da escravidão, a precarização do trabalho, a falta de moradia, de educação, de qualidade, de saúde. Ignora, sobretudo, que ninguém escolhe nascer sem direitos. Nesse cenário, o padre Júlio Lancelotti incomoda, por isso é perseguido. Incomoda porque ele não fala sobre os pobres, ele fala com os pobres. Não os transforma em estatística, não os romantiza, não os usa como discurso abstrato. Ele se ajoelha no asfalto, denuncia a violência institucional, aponta o dedo para políticas higienistas que tratam gente como lixo urbano a ser removido. A perseguição ao padre Júlio não é pessoal, é ideológica. Ele expõe a hipocrisia de uma sociedade que se diz cristã, mas rejeita o Cristo que dorme na calçada. Ele lembra que o pobre não é feiura urbana, é injustiça social. E isso ameaça quem prefere a ordem sem justiça, a cidade limpa sem gente, a fé sem compromisso. Lutar ao lado dos empobrecidos tem um custo. Quem escolhe esse lado passa a ser acusado de defender vagabundos, de defender fracassados, de ser comunista, de incentivar a desordem, de politizar a caridade. Mas o que está em jogo não é caridade, é direito. Não é piedade, é dignidade. O Dia Mundial dos Pobres não pede lágrimas, pede escolhas. Enquanto aceitarmos que alguns tenham demais e muitos tenham o mínimo, os pobres continuarão existindo, não por culpa deles, mas por conveniência nossa. E toda vez que alguém, como o Padre Júlio, rasga esse véu, a reação é previsível. Tenta-se silenciar quem lembra que a pobreza não é natural. Naturalizada é a indiferença. Refletir sobre os pobres é
no fundo, refletir sobre que sociedade escolhemos ser. E essa escolha acontece todos os dias. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto, lá no Orlando Dantas, do Miguel, lá no Cidade Nova, da Dona Marlene, no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió, do João Bosco Lima e da Cátia Machado, no São José, do Márcio Giovanni, no Ponto Novo, do Écio, que é aposentado do Banco do Brasil, da Jocilene, da Lúlia, e do Gelson, lá no bairro Industrial. A partir de todos eles, e em nome de todos eles e de todos que nos acompanham, tanto pelo Instagram DR Emerson Sergipe, quanto pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, a partir de agora teremos as notícias Fala Pra Mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Notícias do dia. Alerta na saúde pública. A obesidade é uma doença crônica de grande impacto sobre o povo brasileiro. A obesidade é uma das principais epidemias do mundo moderno e deve ser encarada como uma doença crônica com impacto significativo na saúde. O excesso de gordura corporal está diretamente associado ao aumento da morbidade e mortalidade, estando relacionado a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, entre outras condições de risco. Engana-se quem a considere somente uma questão estética ou de aceitação social. Trata-se de uma doença crônica cuja gravidade e taxa de mortalidade aumentam proporcionalmente ao grau de excesso de peso. Quanto maior o sobrepeso, mais sérias são as consequências para a saúde. A simples presença de sobrepeso já pode reduzir a expectativa de vida, mas quando há obesidade severa, o risco de morte pode ser até 3 vezes maior em comparação a indivíduos com índice de massa corporal normal. A avaliação adequada do sobrepeso e da obesidade é essencial para identificar pacientes de alto risco e possibilitar intervenções precoces. Atualmente, os principais métodos utilizados para diagnosticar e classificar a obesidade incluem o índice de massa corporal, o IMC, a medida da circunferência abdominal e a relação cintura-quadril. As 3 são ferramentas importantes para determinar o risco cardiometabólico associado ao excesso de peso. Homens e mulheres com cintura maior que 102 cm e 88 cm, respectivamente, representam maiores riscos de desenvolver doenças relacionadas à obesidade. Triglicerídeos aumentados no sangue estão associados a maior risco de doenças cardíacas. Os triglicerídeos são um tipo de gordura no sangue usada como fonte de energia. Manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios e evitar álcool são formas de controlar os triglicerídeos e proteger a saúde. Os triglicerídeos, também chamados de triglicérides ou triglicéridos, são as principais gorduras do nosso organismo e compõem a maioria das gorduras de origem vegetal e animal da nossa dieta. Os triglicerídeos estão presentes em vários alimentos, mas a maior parte que circula no sangue costuma ser produzida pelo nosso próprio organismo através do fígado. Os triglicerídeos funcionam como reservas energéticas em nosso corpo. Quando comemos mais calorias do que precisamos, especialmente em forma de gorduras ou carboidratos,
doces, massas, pães, por exemplo, o corpo transforma essas calorias excedentes em triglicerídeos e as armazena no tecido gorduroso. Quando você desenvolve aquelas gordurinhas pelo corpo, como nos quadris ou na barriga, você está, na verdade, armazenando os triglicérides que estão em excesso. Quando há excesso de triglicerídeos circulando no sangue, damos o nome de hipertrigliceridemia. Os níveis de triglicerídeos podem se elevar por vários motivos. Algumas pessoas apresentam alterações genéticas que predispõem à hipertrigliceridemia. Outras desenvolvem hipertrigliceridemia devido a uma dieta hipercalórica ou à presença de determinadas doenças. Entre as condições que mais frequentemente provocam hipertrigliceridemia estão obesidade, diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, dieta hipercalórica, consumo excessivo de álcool e gravidez. No Brasil, o infarto agudo do miocárdio está entre as doenças crônicas não transmissíveis com mais alta mortalidade. As doenças do coração e circulação são o principal grupo de causas de morte do país. Dentro desse grupo, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte. O infarto agudo do miocárdio é uma condição grave, potencialmente fatal, que ocorre devido à interrupção do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, resultando em falta de oxigenação e necrose do tecido cardíaco. Embora o termo infarto seja comumente associado ao infarto do miocárdio, coração, ele pode acontecer em qualquer tecido ou órgão do corpo, como no cérebro, infarto cerebral, que é a principal causa do acidente vascular cerebral isquêmico, no pulmão, infarto pulmonar, ou no intestino, infarto intestinal. Em todos esses casos, a causa principal é a interrupção do fluxo sanguíneo. O infarto do miocárdio é uma emergência médica grave, pois a necrose do tecido cardíaco é irreversível. Quanto maior o tempo sem tratamento, maior será a extensão do dano ao coração, o que pode comprometer significativamente sua capacidade de bombear sangue para o restante do corpo. Padre Júlio Lancelotti é proibido de fazer lives. O padre Júlio Lancelotti anunciou no último domingo que suas missas, celebradas semanalmente na capela da Universidade São Judas, na Mooca, zona leste de São Paulo, não serão mais transmitidas ao vivo pela internet como costumava acontecer. E que ele não deve seguir atualizando suas redes sociais. A capela faz parte da paróquia São Miguel Arcanjo, da qual Lancelotti é o padre responsável. Com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, ele é um dos maiores influenciadores do catolicismo brasileiro. Seus posicionamentos a favor da inclusão de minorias, dependentes químicos a transexuais e seu trabalho de ajuda a moradores de rua de São Paulo costumam despertar críticas intensas, sobretudo de internautas alinhados à extrema-direita. Em nota assinada pelo padre Júlio Lancelotti, ele afirma que as transmissões online das celebrações estão temporariamente suspensos, embora elas continuem sendo realizadas normalmente no endereço físico. O texto também ressalta que as redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Durante a missa do último domingo, o padre afirmou que, mesmo que a gente fique sem ar, vai aparecer tubo de oxigênio. E aqui encerramos as notícias do Fala Pra Mim. E a
partir de agora, em nome dos meus amigos, Padre Soares, da paróquia São Pedro Pescador, o Padre Anderson Gomes, da Catedral, a Irmã Moraes, Dom José Palmeira e o Dom Genivaldo, teremos as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Em nossa dica de saúde de hoje, vamos continuar conversando sobre a saúde do intestino. Vamos conversar sobre probiótico. No programa da semana passada eu falei para você sobre o intestino permeável e recomendei uma alimentação rica em fibras e, quando possível, a ingestão de probióticos. Então, na dica de hoje, vou falar para você sobre probióticos, o que você precisa saber. Vou falar para você sobre o papel que as bactérias boas, isso mesmo, as bactérias boas podem desempenhar na saúde intestinal se você deseja incorporar mais probióticos à sua saúde. É bem provável que você já tenha ouvido falar de probióticos, bactérias boas que vivem no intestino e auxiliam na saúde digestiva. Os probióticos são encontrados naturalmente em alimentos como iogurte e picles, e agora também podem ser encontrados em suplementos e adicionados a refrigerantes. E aqui já vai mais uma dica. Picles são conservas de vegetais em uma solução ácida de vinagre, água, sal e, por vezes, especiarias. É um método de conservação antigo que prolonga a vida útil dos alimentos, conferindo-lhes um sabor ácido característico, sendo usado como acompanhamento, aperitivo ou em sanduíches para cortar a gordura, como no hambúrguer, por exemplo. Tradicionalmente feito com pepino, picles podem ser feitos com rabanete, cebola roxa, cenoura, couve-flor, beterraba, pimenta e outras hortaliças ou até mesmo frutas. Mas, além de prolongar a vida útil dos vegetais utilizados, conferir sabor ácido e textura crocante, cortar a gordura de carnes e queijos, os picles fermentados em salmoura contêm probióticos que beneficiam a saúde intestinal. Portanto, probióticos são organismos vivos, ativos, que podem ajudar a manter uma microbiota intestinal saudável e muitos conferem benefícios à saúde. Incorporar mais alimentos fermentados ricos em probióticos na dieta pode ajudar a melhorar a saúde digestiva. Existem pesquisas que investigam os benefícios dos probióticos e pré-bióticos. Consumir alimentos nutritivos com probióticos e prebióticos é ótimo para manter o trato digestivo saudável. Mas, afinal, o que são probióticos? O microbioma é composto por milhões de bactérias e leveduras que vivem no seu intestino e no seu sistema todo, no sistema gastrointestinal, e afetam a sua saúde. Os probióticos são cepas cultivadas de bactérias específicas que podem proporcionar benefícios à saúde. Ao consumir certos alimentos, tomar suplementos probióticos ou suplementos para a saúde intestinal, você pode alterar seu microbioma e potencialmente melhorar o equilíbrio das bactérias benéficas no intestino. E quais alimentos contêm probióticos? Os probióticos podem ser encontrados em iogurtes, como já disse, com culturas vivas e ativas. Então é importante essa observação. Verificar isso no supermercado, pois se o rótulo do produto não mencionar essa informação, culturas vivas e ativas, ele pode não conter probióticos. O kefir
é um tipo de leite fermentado, é outra ótima fonte de probióticos. Eles também são encontrados em alimentos em conserva, como picles e chucrute, e no miso, que é feito de soja fermentada. Chucrute é repolho cru, finamente fatiado e fermentado com sal, processo natural que o transforma em conserva azeda e probiótica, rica em bactérias benéficas para o intestino, vitaminas e minerais. A fermentação, feita por bactérias láticas presentes no próprio repolho, cria o sabor característico e prolonga sua vida útil, sendo uma fonte de nutrientes. O miso é uma pasta fermentada, uma pasta japonesa feita principalmente de soja, sal e às vezes arroz ou cevada, usada para dar profundidade às sopas, marinadas e molhos, sendo alimento rico em probióticos e nutrientes que beneficia a saúde intestinal. Iogurte natural sem açúcar e alimentos fermentados como kimchi e chucrute são boas fontes de probióticos e podem contribuir para uma microbiota intestinal saudável. Kimchi é uma conserva coreana feita principalmente a partir da selga fermentada, temperada com uma mistura de pimentas, alho, gengibre e outros condimentos, como se fosse um picles bem picante. Mas você pode experimentar opções com rabanete e pepino no lugar da selga e também não apimentar tanto. E qual a diferença entre probióticos e prebióticos? Os prebióticos são diferentes tipos de fibras digeríveis que servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino. Podem ajudar os probióticos a se integrarem à microbiota intestinal. Os benefícios para a saúde das bebidas prebióticas, incluindo aquelas com vinagre de maçã, não são cientificamente comprovadas. Provavelmente é melhor comer uma maçã de verdade e obter as fibras dessa forma. E o que devemos saber sobre suplementos probióticos? Parece existir um equívoco de que os probióticos são algo que todos deveriam tomar e que é preciso gastar muito dinheiro em um suplemento sofisticado quando os benefícios reais desses produtos para a saúde ainda não são claros. É importante deixar claro também que a melhor coisa que pode ser feita pelo intestino é comer mais alimentos integrais, adotar uma dieta mais baseada em vegetais e limitar açúcares processados e aditivos. Portanto, é importante priorizar a alimentação, focando em uma dieta nutritiva com probióticos e prebióticos. Sempre consulte seu profissional de saúde antes de começar a tomar qualquer suplemento. Quem pode se beneficiar com suplementos probióticos? Existem alguns dados que sugerem que a ingestão de suplementos probióticos pode ajudar a fortalecer e nutrir a microbiota intestinal durante o tratamento com antibióticos, principalmente em pacientes em estado grave. Pacientes com certos históricos cirúrgicos também podem se beneficiar. Muitas pessoas com queixas digestivas generalizadas também notam melhora dos sintomas com a ingestão de probióticos. Portanto, pesquisas adicionais são necessárias para determinar quem e quando esses suplementos podem ser mais úteis. Mas, afinal, bebidas probióticas podem ajudar pessoas com sintomas gastrointestinais. É importante que as pessoas verifiquem os ingredientes de bebidas probióticas antes de consumi-la. Fiquem atentas aos álcoois de açúcar e adoçantes presentes nessas bebidas, que podem causar inchaço, gases. Embora os produtos fermentados possam aliviar os sintomas, se as bebidas contiverem muitos adoçantes ou aditivos, podem acabar agravando os sintomas e prejudicando a microbiota intestinal em vez de beneficiá-la. Sabemos que as bebidas probióticas são fundamentais para manter o trato digestivo saudável, mas ainda precisamos de mais evidências para entender mais exatamente
como elas podem ajudar. Estudos recentes mostraram que pode haver uma ligação entre as bactérias intestinais e a obesidade. A ideia de que suas bactérias podem afetar seu peso pode ser surpreendente, mas isso apenas demonstra a importância de uma alimentação nutritiva e de um aparelho digestivo saudável para a sua saúde geral. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora teremos as nossas dicas de educação e cidadania. Primeiro, quero lembrar que semanalmente temos aqui o programa Fala Pra Mim, que é transmitido pela Rádio Cultura 107,5 e também pelo canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Importante que você se inscreva nesse canal, você curta, né? Vai lá, as curtidas, dá um like, né? Se também quer fazer alguma sugestão ou se quiser fazer alguma crítica, o espaço está disponível. Mas o importante é lembrar que todo o programa Fala Pra Mim fica salvo no canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Então você poderá rever, poderá compartilhar nosso programa, poderá editar e selecionar trechos do nosso programa para dar para outras pessoas ou discutir com outras pessoas e no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, enfim. Seguidamente, assim, ao longo da semana, quando Hades fora do consultório, muita gente fala que, olha, sou ouvinte do programa, gosto de ouvir tal assunto no programa, sempre discute comigo isso, o tamanho, a responsabilidade que precisamos ter, né, ao preparar um programa com qualidade, ao trazer aqui informações que sejam úteis e impactem positivamente a vida das pessoas. Quero lembrar também que o programa Fala Pra Mim fica lá no canal do YouTube, mas o nosso podcast também, toda semana temos o podcast e ele também fica gravado e você pode assistir ao podcast às segundas-feiras às 19h30 e fica salvo e você poderá, além de se inscrever no canal, você poderá compartilhar, você poderá editar, tirar trechos daqui e ouvir quantas vezes você queira. Então é importante fortalecer esse nosso canal de comunicação, tá bom? Bom, no programa da semana passada, falamos da formação social do Brasil. Lembra? Falamos aqui do regime escravocrata, nós temos um país de pouco mais de 500 anos e que quase 400 anos foram no regime escravocrata. Então nós temos até os dias de hoje influência ainda desse modelo. Não é à toa que de vez em quando se encontra no Brasil pessoas submetidas ao trabalho em regime similar ao regime escravocrata, em regime similar à escravidão. E isso tem reflexos na sociedade, né? Esse racismo estruturante, né? Que aí tem suas interligações, né, estruturantes também com o racismo, a questão racial, a questão de gênero. Não é à toa que temos altos índices de feminicídio, né? O alto índice de homicídio também se reporta e alcança essas pessoas, né? Então é importante que a gente faça permanentemente essa discussão. E o programa Fala Pra Mim tem lado. Sempre que eu inicio o programa, eu dizendo que fazemos um programa para todas as pessoas, é claro, nossos clientes, excluímos pessoas, mas é um programa principalmente que se dedica a discutir a realidade
a grande maioria da população que vive histórica e permanentemente sob um regime de injustiça social. Então, nós falamos sobre essa formação social do Brasil, como é que o Brasil se constitui, porque nós não podemos analisar a conjuntura estadual ou municipal sem considerarmos o contexto histórico da nossa formação social, formação cultural, formação política. Então é importante entendermos esse processo. E nós temos esse legado aqui de um regime escravocrata de quase 400 anos, em 525 do nosso país, a partir quando ele foi invadido e conquistado pelos portugueses. Que aqui, como disse, já viviam milhões de pessoas. E entendermos também da violência que é inerente a toda essa evolução, a todo esse contexto histórico. No editorial de hoje, continuando a linha de raciocínio em função do que falamos no programa passado, aprofundamos essa reflexão sobre a formação social do Brasil com a seguinte pergunta: por que existem os pobres? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que existem os pobres? O Papa Francisco propôs a Jornada Mundial dos Pobres e daí foi criado o Dia Mundial dos Pobres. Todo dia é Dia dos Pobres. Todo Dia Mundial dos Pobres nos obriga a encarar uma pergunta que é incômoda. Se a pobreza é tão antiga quanto a humanidade, por que ela persiste em sociedades que produzem riqueza em escala crescente, em escala inédita? Está sempre crescendo essa possibilidade da produção da riqueza. E por que, paralelamente a isso, sempre aumentando o número de pessoas empobrecidas? A resposta não vai caber em frases fáceis e muito menos na tentação cruel, absurda, inaceitável e eu diria até criminosa de culpar quem sofre. O pobre é responsável por sua pobreza. Isso é algo criminoso, né, que é colocado de tão repetido maciçamente isso no dia a dia, em redes sociais, peças e tudo. Tem muita gente empobrecida que acredita nisso, que a culpa é sua pelo seu empobrecimento. Meus amigos e minhas amigas, os pobres existem não por falha moral individual, mas por estruturas que concentram renda, terra, poder e oportunidades ao longo da nossa história. Existem porque o trabalho vale menos que o capital, porque políticas públicas são desmontadas seguidamente. E como isso acontece nos tempos atuais? Como temos negação de direitos? Como as políticas públicas estão descuidadas? Eu, outro dia, estava conversando com os amigos, né? A maioria de nós era a escola pública que existia, não existia escola privada. Estudava na escola pública. À medida que a educação foi se tornando mercadoria, uma mercadoria para ser vendida e muita gente ganhar dinheiro com isso, o que é que aconteceu? Essa transformação da educação em mercadoria, surge as escolas privadas e foi caindo em consequência disso a qualidade do ensino público. Então nós temos um modelo de ensino para uma grande massa da população que não pode ter acesso à escola privada e temos um outro modelo para as escolas particulares. Então, por que é que isso acontece, né? Nos tempos atuais, notadamente nos tempos atuais que interessa tudo, porque direitos viram mercadoria. Olha, nos tempos atuais, além da educação, a saúde é uma mercadoria, a água, particularmente aqui no estado de Sergipe, ela virou mercadoria. Todo dia aí é história, né? No rádio, nós ouvimos na televisão, na imprensa, veiculando os problemas do abastecimento de água. E olha,
Eu quero ver nas populações bem carentes, bem pobres, como vai ser essa questão da água. Fundamental, porque diante de uma população que não tem recursos, que não vai conseguir pagar, será que essa população vai ser desabastecida? Será que uma empresa transforma a água em mercadoria? A água que é um recurso natural, foi a natureza aí que tem uma fábrica para fazer água. É a natureza, se apropria disso e vai vender. Será que essa empresa, isso é uma pergunta, para todos nós sergipanos respondermos. Será se essa... Tudo bem, você tem na sua casa, está com abastecimento, está tudo tal. Você pode reclamar, o serviço não foi prestado como devia, parecida, ou uma série de coisas vocês podem reclamar, mas temos que nos preocupar enquanto solidariedade, enquanto fraternidade na nossa sociedade com as pessoas que não têm o abastecimento, as pessoas que não têm água e esgoto. Será que vai haver preocupação de levar esse serviço, esse direito a uma população que não pode pagar por uma mercadoria? Então, nós temos que estar atento a isso. Como é que vai ficar a população carente? Será que essa empresa vai cuidar também de garantir o abastecimento dessa população, dessas periferias empobrecidas? Então, é isso que nós temos que estar atento enquanto sociedade e enxergarmos a dor do outro, né? Então, importante, muito importante isso, porque a privatização, essa coisa de transformação de tudo em mercadoria, dinheiro hoje é uma mercadoria nos valores, a educação vai se transformando em a saúde, água, enfim, tudo vai sendo privatizado. E a privatização num país empobrecido, um país de pessoas, muita gente empobrecida, como nossa privatização, ela se torna uma causa de exclusão. Então, essa privatização é funcional a um sistema que precisa de muitos com pouco para sustentar poucos com muito. Essa aqui é a realidade. Precisamos entender e refletir. Se tivermos a nobreza, a capacidade, a humildade, o humanismo de pensarmos solidariamente. A pobreza não é um acidente, é resultado. Dizer que os empobrecidos são responsáveis pela própria pobreza é uma narrativa conveniente. É mais um outro pilar. Tem um pilar. Já falei sobre o pilar da privatização, que vai produzir exclusão. Falo agora da narrativa, que diz que o pobre é responsável por sua pobreza. Isso é um outro pilar estruturante na consciência popular. É um pilar para o estabelecimento do estado de privilégios e não de um Estado de Direito. Então, ela absolve privilégios que estão estruturalmente e culturalmente enraizados em nossa sociedade. Essa tese desobriga o Estado das políticas públicas, anestesia as consciências e ignora o ponto de partida, isso é o mais importante, ignora o ponto de partida desigual, que é o racismo estrutural, a herança da escravidão, e que tudo isso resulta na precarização do trabalho, na falta de moradia para uma parcela significativa da população, a falta de educação de qualidade, de saúde contínua, de atenção contínua à saúde. Ignora, sobretudo, que ninguém escolhe nascer sem direito. A gente nunca viu uma criança crescer. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pobre. A gente não escuta. Isso é consequência de todo esse processo estruturante. E é nesse cenário, trazendo para os dias bem atuais, é nesse cenário que o padre Júlio Lancelotti incomoda. E por isso ele é perseguido. Incomoda porque ele não fala sobre os pobres, ele fala com os pobres. Já é um primeiro problema. Não se transforma em estatística ou não transforma os pobres em estatística. Então, na realidade, a ação e da consciência do padre Júlio Lancelotti, pobre não é estatística.
Ele não os romantiza, não os usa como discurso abstrato. Ele está na realidade, ele está inserido na realidade. Ele se ajoelha no asfalto, denuncia a violência institucional, aponta o dedo para políticas higienistas que tratam gente como lixo urbano a ser removido. Os indesejáveis, os descartáveis, vamos retirá-los, vamos escondê-los, vamos mandar para outros lugares, conforme tem acontecido em alguns municípios e estados brasileiros. Recentemente, vários municípios da região sudeste foram palco desta prática excludente, desumana, que descarta. A perseguição ao padre Júlio não é pessoal, ela é ideológica. Ele expõe a hipocrisia de uma sociedade que se diz cristã, mas rejeita a Cristo ou rejeita o Cristo, a pessoa dos que dormem na calçada. Ele lembra que pobreza é injustiça social e isso ameaça quem prefere a ordem sem justiça, a cidade limpa sem gente, a fé sem compromisso. Lutar ao lado dos empobrecidos tem um custo, sim. Quem escolhe esse lado passa a ser acusado de defender vagabundos, é um lado editorial, de defender fracassados, de ser comunista, de incentivar a desordem, de politizar a caridade. Mas o que está em jogo não é caridade, é direito, não é piedade, é dignidade. Por isso, concluímos no editorial dizendo que o Dia Mundial dos Pobres não pede lágrima, pede escolhas. Enquanto aceitarmos que alguns tenham demais e muitos não tenham o mínimo, os pobres continuarão existindo, não por culpa deles, mas por conveniência nossa. E toda vez que alguém como o Padre Júlio rasga esse véu, a reação é previsível. Tenta-se silenciar quem lembra que a pobreza não é natural. Naturalizada é a indiferença. Refletir sobre os pobres é, no fundo, refletir sobre que sociedade escolhemos ser. E escolha acontece todos os dias. Mas, meus amigos e minhas amigas, ainda nesse cenário, dois outros fatores merecem destaque. Já trouxemos aqui um contexto histórico, estruturação social, política e cultural, econômica da nossa sociedade. Discutimos esse momento atual do país, mas queremos trazer, já falamos aqui da questão da privatização enquanto estruturante desse modelo que iniciamos, a privatização da educação, da saúde, da água. Já falamos dessa coisa que acontece de fazer com que a maioria empobrecida acredite que cada pessoa pobre é responsável pelo seu empobrecimento. E não estou mostrando aqui que não é bem assim, é dessa forma. E aí eu quero trazer dois outros pilares que estão estruturando para que a maioria da população pense assim. Nós estamos aqui com uma informação que liberta, que faz a pessoa compreender a sua realidade e entender onde precisa agir para que transforme essa realidade, para que faça a transformação social necessária. Alienação midiática e o domínio das mentes pela grande mídia, pelas redes digitais e a representação política. Quero falar dessas duas coisas. Alienação midiática, esse trabalho de domínio das mentes e dos corações, dominar as pessoas, de alienar as pessoas, é feito permanentemente, é uma coisa absurda, diria até criminosa, que se faz distorcendo, mostrando como o cenário possível só fosse aquele, se só existisse aquele, alienando pessoas, fazendo com que elas não enxerguem essa realidade, mas sim uma realidade enviesada, que quer ser mostrada pela grande mídia. E esse trabalho também acontece nas redes digitais, que estão sendo muito usadas para isso. E quero falar também sobre a representação política.
Agora já se aproximando ao do nosso programa. Então, a alienação, muito cuidado, né? Vamos checar as informações, vamos tomar cuidado. Não vamos estimular a linguagem do ódio, né? A linguagem que estimula, ou você pensa igual a mim, ou você é meu inimigo e eu lhe odeio, né? E se possível, era o seu fim, né? Então, nós temos que pensar no convívio com um diálogo afetivo, uma escuta ativa, respeitando as diferenças, né? Mas dialogando sempre de modo fraterno, né? E sermos solidários nessa vida em sociedade. Então, muito cuidado com o que você lê, com o que você... É absurdo. Tem gente que fazem trabalhos nas bolhas, só leia o que está aqui, não queira saber de outras coisas, né? E aí as pessoas ficam acreditando em coisas absurdas, né? Coisas muito rasas, por isso nós trazemos aqui sempre o contexto histórico, explicando o porquê das coisas, como é que acontece. Sempre fica claro aqui, nós temos como prioridade a dignidade do ser humano. Aqui no programa Fala Pra Mim, o ser humano estará sempre acima do capital, né? Então nós temos que respeitar a dignidade. Claro, as pessoas devem progredir do ponto de vista social, ter um lugar para morar, ter uma alimentação adequada, isso é importante, isso é fundamental, né? Mas isso a gente não pode, esse cenário de injustiça social, né? Onde cada vez mais aumenta o número de pessoas empobrecidas, onde o trabalho é desvalorizado. Então nós temos que pensar nesse processo com a valorização do trabalho. Então, cuidado com a alienação midiática. É um outro pilar que estrutura esse cenário, faz a gente pensar, tira o foco, né? Vamos para as festas, vamos para o futebol, vamos para não sei o quê. É impressionante como no Brasil as pessoas se matam por conta do futebol, mas elas são incapazes de questionarem, de procurarem entender, se organizarem para fazer uma transformação política que seja adequada e tão necessária para o povo brasileiro. E uma outra coisa que vem nas últimas décadas vem modificando muito e alienando muito e fazendo com que esse poder político permaneça como está, e vai acontecendo uma desinstitucionalização política, né, do nosso país. Nós vemos cada dia que as instituições que deveriam defender a cidadania, defender as leis, fazer cumprir as leis, nós estamos vendo que essas instituições aqui e acolá, elas estão sendo tomadas por esse cenário, né, de organização criminosa, e a gente está vendo aí todo dia, juízes, promotores, desembargadores, sendo e também políticos, né, envolvidos com ações criminosas, né, coisas absurdas. Ao invés de cumprir esse papel, é como se houvesse uma blindagem, né? Outro dia, eu vi aqui até um comentário, né? As empresas que não estão cumprindo o seu papel estão criando até dificuldades para que cidadãos e cidadãs possam fazer denúncias de coisas que estão acontecendo erradamente. Então, estão dificultando, né? Há uma falta de transparência e muitas coisas acontecem. Mas o foco que nós queremos discutir aqui é o foco da representação política. Vamos ver como progressivamente as coisas vão acontecendo no cenário político brasileiro, de maneira a usurpar a possibilidade de que os políticos que a população elege representem o povo. Eles têm que representar os poucos, eles têm que estar sob controle dos poucos que detêm o poder econômico. Isso é fato, isso acontece no Brasil. E veja só, como era que vínhamos caminhando, né? Tem a história da compra do voto, da corrupção nas eleições, tal, essas coisas acontecem na história aqui do Brasil. Mas nós tínhamos até pouco tempo, alguns anos atrás, poucas décadas, era permitido aqui na legislação eleitoral brasileira que pessoa jurídica, que pessoa física, que as pessoas dessem, né, particularmente aqui as pessoas jurídicas, dessem dinheiro para as campanhas. E era notório, tinha os lobbies, tinha tudo como setores, setor da construção civil, setor do transporte,
vários ramos de atividades eram mais vinculados à indústria farmacêutica, à indústria do cigarro, financiar políticos. Então os políticos aqui tinham suas campanhas financiadas. Isso faz parte da história política do Brasil. Financiamento de campanha já vem da forma histórica, como o poder sempre esteve a serviço e sob o controle de quem detém o poder econômico. O Brasil tem essa história do financiamento das campanhas. Só que aí, isso é fato, só é pesquisar, só aí você vai encontrar. Começou com a história de, na época das eleições, os políticos procuravam as empresas de ônibus, a construção civil, diversos setores para pegar dinheiro para fazer a campanha. Só o que é que acontece, principalmente em Brasília, essas coisas vão sempre começando, essas degenerações vão começando em Brasília e depois vão se espalhando. Aí nós temos vários exemplos de políticos que passaram a cobrar daquelas empresas que financiavam não apenas o dinheiro para a campanha, mas os próprios 4 anos de mandato. Tinha que aquela pessoa... Aí, por exemplo, nós temos vários históricos aqui no Brasil de políticos que tinham, por exemplo, filhos fora do casamento. Quando o menino nascia, ele ia lá, procurava uma empresa dessa e exigia que a empresa assumisse o filho em nome daquela parceria política que tinha. O político sempre votar a favor da empresa e não a favor do povo, mas foi piorando essa coisa. Não era mais só o dinheiro da campanha, entende? Era o dinheiro da campanha e mais o dia a dia do parlamentar totalmente sustentado. Foi ficando muito caro. E como isso foi ficando muito caro, isso foi crescendo cada vez mais políticos que ganhavam a eleição por esse viés. E os partidos foram se transformando em verdadeiras instituições, em organizações criminosas, a partir dessa corrupção, dessa roubalheira. Nós temos o livro do juiz que escreveu sobre o nobre deputado. Então ele mostra claramente o esquema estruturado lá, isso há décadas, e comissões nas emendas, né? Então começa a história das emendas, que a emenda não é uma prerrogativa, em princípio, ela não é uma prerrogativa do poder legislativo. Quem vai fazer receita, despesa em função da questão do orçamento é o poder executivo. Então compete ao poder executivo garantir as políticas públicas e para isso tem o recurso do orçamento para custear todas essas despesas. Aí no Brasil nós começamos a ter essa história das emendas. Aí no início as emendas não eram obrigatórias, não eram impositivas. Eles aprovavam e o presidente, os governadores, os prefeitos iam atender por vontade discricionária do mandatário. E aí o que é que eles vão fazendo? A história, veja, eu estou sempre trazendo o contexto histórico. O que é que os que fazem? Pegam e tiram da questão política a possibilidade, foram os empresários que tiveram interesse de não mais ficarem reféns desse processo de que vai ter que dar dinheiro para a eleição e vai ter que sustentar a gente a campanha toda, o mandato todo, os 4 anos. Como ficou muito caro, não, isso está ruim, vamos sair daí dessa jogada. Então, eles hoje continuam financiando os candidatos que eles querem nas campanhas, aí eles podem fazer as doações, mas não tem mais essa história de o tempo inteiro estar sustentando, porque aí o que é que fizeram? Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar dinheiro público e vamos criar o fundo eleitoral. Então não tem mais dinheiro, não é mais possível dar tanto dinheiro em uma campanha. Então onde é que nós vamos buscar esse dinheiro? Vamos buscar através do fundo eleitoral. E criar o fundo eleitoral, e a cada ano eles aumentam o valor do fundo eleitoral. E estão colocando muito dinheiro tirado do serviço público para... Nós estamos falando aqui já de bilhões que são gastos aí na política e administrada por esses caras que têm o partido. Então eles controlam o partido, controlam o dinheiro, ele vai tratar de se eleger e só elege quem eles querem. O que é que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil? Aí hoje nós temos fundo eleitoral, dinheirão, que é jogado na política. Nós temos as emendas sem transparência, aí as emendas foram se tornando impositivas, ou seja, aprovou lá, o governo tem que gastar. E isso é uma distorção da forma republicana, né? Não é atribuição do legislativo fazer isso. E aí botaram emendas PIX, emenda de comissão, emenda de bancada, emendas impositivas e emendas principalmente sem transparência. Você não sabe quem está dando, para onde está indo, como vai ser gasto. E transparência é um dos pilares do serviço público.
Então, o que é que isso está acontecendo? Vocês vão ver aí na imprensa todo dia a roubalheira que vai sendo denunciada em cima dessas emendas, é roubalheira. Os caras nos partidos estão com muito dinheiro e eles gastam do jeito que eles querem para eleger quem eles querem, notadamente a eles. O que é que aconteceu? Percebam como nas últimas eleições aqui no Brasil, o índice de reeleição tem aumentado com essa classe política degenerada. O Congresso é constituído por inimigos do povo, a sua grande maioria. Tudo inimigo do povo, é só a gente analisar. Analise a votação. Pode pegar as votações desse mês, pode pegar desse ano, pode pegar do outro ano. Votam contra a população, estão desconstruindo aquilo que foi construído de avanço com a Constituição de 88. E lá para cá a gente vem tendo retrocesso atrás de retrocesso e uma desconstrução, reforma da Previdência, reforma. Aquilo que é preciso fazer não é feito porque a perspectiva é o controle por quem detém o poder econômico. Então a população precisa entender desse processo, entender desse cenário, para que a gente possa ter condição de mudar essa realidade. Então é fundamental que a gente entenda tudo isso, né? E muito cuidado. Fundo eleitoral, emendas parlamentares, tudo isso é construção de partidos políticos. Se tornam verdadeiras organizações criminosas porque não atendem ao interesse da população, usam muito dinheiro público, administram os seus interesses políticos e a população fica à deriva sem representação política, né? Esse dinheiro servindo para comprar a consciência das pessoas, para roubar a consciência das pessoas. Então, em síntese, a representação não é do povo, mas do que sempre detiveram o controle do poder econômico. E a população precisa entender e se alertar para isso, tá bom? Estamos então concluindo mais um programa Fala Pra Mim. Estaremos de volta no próximo sábado e queremos já e desejar a todos um Feliz Natal, muita paz, que sejamos melhores, né? Que essa perspectiva, esse clima, né, que se cria nesse período natalino, nesse período de final de ano, que nós sejamos melhores, né? Essa é a perspectiva, essa é a esperança, e que façamos escolhas que denotem mais amor, denotem mais solidariedade, mais fraternidade, tanto no nosso ambiente familiar quanto no nosso ambiente social. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.